Olá, esse é o nosso ciclo de conversas Um Autor, um Texto, que tem como objetivo trazer a cada vez uma autora ou um autor para nos falar um pouco das suas referências literárias. Cada convidado escolhe um autor e um texto que lhe seja importante e conta um pouco para nós de como que esse texto se relaciona com a sua atividade criativa. Em seguida, partilhamos alguns trechos dessas leituras. É um modo que inventamos para tentar nos acompanhar durante esse período de isolamento e também trazer esses textos literários para nos fazer companhia enquanto estamos em casa. Hoje o nosso convidado vai ser o poeta paulista Marcos Scar e eu vou apresentá-lo um pouco aqui para vocês. Marcos Scar é poeta, tradutor e professor da Unicamp. Como pesquisador, tem estudos publicados sobre Jacques Derrida e sobre questões de poesia francesa e brasileira. Seus dois principais livros de ensaios são Poesia e Crise, de 2010, e De Volta ao Fim, de 2016. Esse ganhou o prêmio Jabuti. Ele é tradutor de diversos autores, principalmente franceses, como Tristan Corbière, Michel Deguy, Jacques Roubaud, entre outros. Como poeta, publicou vários livros, entre os quais estão a coletânea Metade da Arte, de 2003, e Manual de Flutuação para Amadores, de 2015. Marcos Scar acaba de lançar o livro de poemas no ano passado, 2019, Isto Não É um Documentário, pela editora Sete Letras. Queria agradecer a sua presença aqui e aceitar o nosso convite para conversar um pouco sobre leituras, né, sobre autores que são importantes para você. E como eu já te antecipei, eu queria que você começasse falando sobre algum autor que para você seja importante, né, que te inspire, enfim, que tenha alguma relação com a sua obra poética, com o seu trabalho de criação também, e você falasse um pouco de um autor que você escolha e comentasse um pouco por que a obra dele para você é importante, enfim. Certo. Bom, é um prazer falar com você, agradeço o convite. Acho bem legal essas iniciativas que ajudam a gente a atravessar esse período difícil, né? E, bom, eu resolvi escolher um autor, até por uma questão de homenagem, né? Resolvi escolher Michel Deguy, que é um poeta francês, e que vai fazer 90 anos, né? Nesse mês, agora no dia 23 de maio. Vai fazer 90 anos, é uma marca assim, importante, né? E é alguém que eu conheço já, estava fazendo as contas, né, uns 30 anos. Primeiro, fui apresentado a poesia do Deguy num seminário do Derrida, que falava sobre ele num certo momento, quando eu fui para a França, né, pela primeira vez. E depois, pessoalmente, conheci o Deguy, me encontrei com ele, quando eu fui fazer o doutorado, né? Ele foi o meu orientador de doutorado, então é alguém com quem eu tenho uma longa convivência e cuja poesia, antes mesmo de conhecer, né, o Deguy, cuja poesia se me tocou de imediato, né? Então, não é um autor fácil, né, digamos assim, não é literatura de entretenimento, né? Tem uma, uma característica intelectual comprometida que é muito relevante. Então, assim, basicamente o que eu queria sugerir como leitura é que a gente tem no Brasil esse livro, né, A Rosa das Línguas, que é a tradução minha e da Paula Glenadel, de uma antologia de poemas do Deguy. Não deu para conferir se ainda existe para vender, porque a COSAC fechou, né? Mas é uma antologia que circulou bastante, que não é difícil de encontrar. E é uma poesia que me agrada muito, né? Que teve, claro, muitas transformações, porque é um autor que já escreveu bastante, que passou de uma coisa mais imagética, densa, característica da poesia francesa, para misturando essa característica com outras que são muito pessoais do Deguy, que é a relação dele com a filosofia, né? Ele chegou a ser professor de filosofia, inclusive, e com
como eu disse, com esse comprometimento com o contemporâneo, né? É um autor muito preocupado com as questões contemporâneas, então nos textos dele aparecem muitas referências a questões políticas e, ultimamente, muito a questões ecológicas, né? Que talvez seja o caso aqui, a característica que mais interessa nesse momento de pandemia, né? Característica que aparece não só na poesia dele, como na militância intelectual que ele tem, que é muito forte, né? Então, ele acabou de escrever dois livros, né, nos últimos anos, sobre questões de ecologia, defendendo, isso que me interessa mais, defendendo um ponto de vista poético, né, ponto de vista da poética sobre a questão da ecologia. Então, me parece um autor assim que, além de muito interessante do ponto de vista estético, também é uma referência, e para mim é muito importante, uma referência no modo de entender a poesia, não só a prática da poesia, mas a relação que a gente tem com o mundo mediada pela reflexão poética. Isso, enfim, são os motivos que me levam a escolher o Michel Deguy aqui. Interessante, esses dois últimos livros, você falou sobre a questão, com a questão ecológica, livros de poema que trabalham essa questão, ou ensaios? Porque o Deguy também produz ensaios, digamos, né? Então, e a gente também tem publicados alguns ensaios dele, né? Então, é só para entender porque é um tema muito importante hoje, a questão da ecologia, né? Então, a questão ecológica aparece de modo constante e fragmentário, eu diria, na produção propriamente poética do Deguy. Mas, digamos que aparece, eu me referi aqui a dois livros, mas são dois livros de ensaio que contêm poemas, né? Mas geralmente são textos de prosa de natureza mais ensaística, não são ensaios no sentido acadêmico, né? Mas são textos de reflexão, são dois livros de reflexão que ele publicou. O penúltimo se chama Ecológicas, né? Que é muito interessante, foi aí que ele, digamos, se colocou como interlocutor relevante para essas discussões hoje na França. Inclusive participou, foi chamado como, digamos, representante da arte, da poesia, num encontro que o governo francês organizou há uns 2 anos para discutir questões de ecologia, junto com cientistas, junto com filósofos e tudo. Então são livros de ensaio, eu diria, né? Tá. Então, muito bom. Interessante saber por onde ele anda atuando, né? E nós não temos ainda a tradução desses dois últimos livros do Deguy, né? Nós temos a tradução que foi feita por você e pela Paula Glenadel, que você mostrou pra gente, né? Sim, a gente já traduzimos esse livro e um outro de ensaio dele. Ensaios, se chama Reabertura após Obras, né? Foi publicado pela editora da Unicamp. Mas eu acho que é importante, acho que é um projeto que, inclusive, me agradaria traduzir esses textos sobre ecologia, que são os textos que realmente eu acho que tem aí uma ponta, como diz o Deguy, né, uma ponta muito afiada a dialogar, assim, para entrar nas polêmicas do mundo contemporâneo. Bom, Marcos, então, e eu queria que você, então, lesse para a gente algum trecho de alguma obra do Deguy ou de algum poema dele que você ache relevante, que te interesse, enfim, um trechinho para a gente poder ter uma ideia aí, né? Queria saber o que você escolheu para ler para a gente. Então, como a gente está, né, nesse momento monotemático, pode-se dizer assim, todo mundo muito preocupado com a questão do coronavírus, eu escolhi, na verdade, o último poema que foi escrito pelo Deguy, que ele publicou em março, né, de 2020, e que tem como tema justamente essa situação, né, da pandemia mundial, um poema que se chama Coronação. Coronação. Com esse sufixo, né, ação, que dá essa ideia de ação, ou de resultado da ação, né, do coronavírus. E aí é um poema no qual ele vai retomar as questões que eu mencionei há pouco, né, questões políticas e questões ecológicas de uma maneira
bem enfática, não muito irônica. E como eu estava dizendo, assim, não é de agora que ele faz isso, né? Tem poemas de outras épocas. Eu estava aqui folheando um poema de 78, no qual ele diz: grandes doenças, abestose, febres porcinas, mal de miramata, cloracne, pneumonias fulminantes, restos de plutônio, a viajar durante 500 mil anos. Essa, essa pegada ecológica e, digamos, não só ecológica, mas no sentido de que ele analisa, né, esses efeitos daquilo que a gente chama de globalização, né, de avanço capitalista e tal, sobre o mundo e sobre as relações entre os homens e tal, já há um certo tempo. E esse poema, Coronação, ele retoma várias dessas questões, faz uma sátira de alguns políticos mundiais, né, do Trump, do Putin, né? Então, ele vai fazendo uma sátira das diferentes soluções que cada um pretende dar para uma evidência inequívoca, né, desse avanço galopante que, digamos, a destruição do planeta tem sobre as nossas vidas, né? Então, fala do negacionismo, fala do misticismo, fala do nacionalismo protecionista, enfim, de maneira muito indireta, né, muito alusiva. E aí chega a esse ponto, eu comento um pouco o poema porque ele é um pouco difícil à primeira vista, né? Mas ele chega às questões da globalização no final, mostrando como a gente está vendo, é como se a globalização fosse um filme que a gente estivesse vendo ao contrário agora, nesses 3 últimos meses. Então a gente está vendo, sei lá, está vendo os animais voltando para a rua, né? Está vendo a água de Veneza ficar clara de novo, né? A poluição, como se fosse um filme ao contrário, né? E aí retoma temas filosóficos também, né? Então é um poema que ganha muito sendo lido, né, mais de uma vez. Então, se for possível disponibilizar o texto junto com o vídeo, seria excelente, né? Ótimo. Vou fazer uma leitura, né, sem parar para explicar, mas, enfim, depois cada um pode perceber assim, muitas sutilezas no poema, né? Coronação. Eis o coronavírus, eis um hemistíquio. O epigrama cadencia. A contaminação desce de contamina. Teus confins, meus confins se confinam. Mas nossos confins excedem o confinamento. Nós nos se contamina. Eu ouço a economia encolhendo nas bolsas. 10 milhões de chineses perderam a cara. Máscaras e vídeos se reconhecem em atrito facial. Trump, o gordo, tuitou: No virus in the States. Putin recolocou Deus na Constituição. Marine Le Pen, com a chave enferrujada, fecha as fronteiras. Seu compadre Boris, como bufão Victoria, enfeita a City de Singapura a um Tamisa. Cruzeiros se enquarentenam no cais de convirados. Veneza salva das águias. Os verdes, atendidos bem antes do voto, estão desconcertados. A globalização rebobina seu filme. O céu azulou de novo em Pequim. O pedestre de Paris leva o spleen na patinete. 6 milhões de lombardos, 631 mortos. 80.929 em terras de Xi, mais 3 mil mortes. 1.784 hexagonais e apenas 33 mortos. O reconhecimento perdeu o bom sentido e rastreia o DNA, esquecendo Levinas. Pandemia e globalização apresentados ficarão juntos para sempre. Migrantes morrerão, corona embarcados. Traficantes líbios inflacionam as apostas. Mas fique tranquila, querida, logo tudo recomeça. O imperador Xi desmascara seu cinismo. Então, esse é o poema, né, que termina com cinismo, mas com S. Cinismo, né, né, incorporando a ideia de sino, né, do chinês. Esse é um poema escrito em março de 2020. Então, é um poema
que recupera dados e questões que naquele momento eram fundamentais, né? E tem uma crítica muito forte à China, né? Uhum. Que aparentemente poupa a Europa, mas a gente percebe que toda a Europa está contemplada nessa grande, nesse grande teatro, né? De que isso não é nada, isso vai passar. Então termina dessa maneira, Uhum. numa cena assim, de padaria, né? Com lá, o comerciante falando com seu cliente, fique tranquilo, logo tudo vai passar, logo tudo recomeça, né? Como Aham. diz, então, também é uma ambiguidade interessante, né? Logo tudo vai passar, mas não vai acabar. Logo Aham. tudo recomeça. O Aham. fim sempre recomeçando. Então é um E tema antigo. provavelmente continuando igual e nada mudando, né? A impressão que dá, né? Quer dizer, Essas coisas vão passando e esse funcionamento não vai mudar, não vai mudar. Esse funcionamento global parece que ele não é afetado, né, por essas tudo isso. práticas vão continuar existindo É. enquanto as coisas funcionarem dessa maneira, né? E assim, a reação, ou digamos a política que ele reconhece no Trump, né, no Putin, no Boris Johnson, etc., é a Uhum. política de encobrimento da gravidade do problema, né? Uhum. Como se isso, né, fosse, como se não tivesse nada. Bom, a gente conhece bem esse cenário aqui no Brasil, Totalmente, totalmente. em que a Eu política, pensei, eu pensei assim, enquanto você lia, eu fui sentindo ao mesmo tempo uma espécie de alívio, no sentido de um compartilhamento, sabe? À medida que você ia lendo o poema, e fiquei com vontade de ler de novo, é uma sensação de estar acompanhada, sabe? O poema me fazendo companhia nas minhas aflições cotidianas, nessa coisa monotemática que estamos vivendo, né? Porque ele junta de um modo muito interessante e rápido todas essas imagens terríveis desse mosaico que a gente está vivendo agora. E aí fui me dando uma espécie de um estranho alívio, apesar do poema falar de uma coisa catastrófica, só que nós já estamos vivendo essa catástrofe, né? E parece que na hora que ele dá uma forma para isso de algum modo dá um alento, não sei. sim, é uma espécie de rapisódia, né, que vai Isso. juntar uma série de informações diferentes, fios, né, fios diferentes, e com essa capacidade de síntese, né, e de formulação, né, irônica, que no caso também é, né, muito sarcástica, da ilusão, né, que acaba fazendo com que, digamos, a solução para o problema seja sempre a mesma, ou seja, a solução que gerou o problema, Uhum. digamos, né, o privilégio da produção, do crescimento, da técnica, né, que vai consumindo o planeta, né, de alguma maneira. Dessa racionalidade econômica que vai consumindo aquilo que era, na verdade, o nosso habitat. Né? Então, o De Guy gosta muito dessa ideia de mundo, de terra, né? De planeta, como sendo a nossa habitação, e critica muito, portanto, também, por exemplo, critica, ou, enfim, faz uma crítica da ideia de exploração espacial como uma espécie de desterrestração, né? De Uhum. fuga. Ao invés de resolver os problemas, a gente está tentando, está agindo como se houvessem outros mundos, né? Além desse, como se, na verdade, aquilo que a gente produz fosse gerenciável, digamos, cientificamente. Então, como se as soluções elas passassem, né, justamente por esse universo da técnica, enfim, daquilo que está na base da destruição, como se a solução fosse exatamente aquilo que produziu, né, a destruição. Uhum. Então, vejo aí quer dizer, esse é o nó da questão que eu acho que ele propõe, né, enfim, como nó da questão, e a partir do qual ele vai falar, por exemplo, da solução poética, que é Uhum. uma espécie de aceleração da consciência da finitude, né? Do fato de que a gente está sempre vivendo o fim e Uhum. de que não há retorno.
não tem retorno, acabou, né? Não tem retorno. Essa é meio que a ideia que ele tem aí de ponto de vista poético. Uma radicalidade muito grande no modo de pensar, digamos, a destruição, que faz com que essas soluções, soluções, aliás, com boas intenções e com as quais geralmente a gente concorda, né? De gerenciamento do meio ambiente, de proteção, etc. Dentro dessa visão, essas soluções elas acabam parecendo paliativos, né? Eufemismos, Uhum. diante de uma coisa muito mais grave. Uhum. Então, acho que essa radicalidade ela me interessa muito no Uhum. Deguy. Bom, esqueci de dizer que, bom, evidentemente o Deguy não escreveu o texto em francês, é uma tradução que eu fiz, né, do poema. O poema foi publicado na revista Poesie, agora em março, e a minha tradução vai aparecer numa revista francesa, né, juntamente com o poema, destinado a um público português, na revista Sigila. Então, o texto que eu li é o texto que é traduzido por mim, e quem tiver interesse em ouvir, né, a leitura em francês, pode consultar no YouTube, né, existe uma leitura que o próprio autor, né, o Michel Deguy, faz do poema dele em casa, lendo o texto. Né? Então, também é uma experiência interessante, né, conhecer o autor e a sua maneira de ler o texto que ele escreveu. Muito bom. E você gostaria de falar um pouco como que isso interfere na sua própria, no seu próprio processo de criação, ou alguma relação, ou a relação não é direta, de repente, e, enfim, dessas questões todas, mesmo dessas formulações do contemporâneo e tal, como que isso bate para você enquanto estímulo de escrita, enquanto motor para a criação. Enfim, se você quiser comentar alguma coisa disso, né, em relação ao seu processo, enfim, e se você poderia ler um poema seu que tenha ou não, enfim, esses elementos, essas questões para a gente. Sim. Bom, a minha relação com o Deguy, como eu disse, é muito longa, né? E eu já li muito, traduzi, então tenho uma relação próxima com a poesia dele. Eu, assim, é difícil a gente falar sobre a própria recepção de coisas com as quais a gente tem muita familiaridade. Provavelmente isso está bem presente, né, no que eu escrevo, embora talvez mais fragmentariamente, né, pontualmente, algumas, enfim, algumas formulações, um jeito de colocar as coisas. Porque, como a gente percebeu, quer dizer, como eu percebo lendo esse poema, o Deguy tem uma particularidade de escrita que é muito forte, que, enfim, não comparece no que eu escrevo exatamente da mesma maneira. Mas aí eu acho assim que na verdade, se eu pudesse resumir, né, a contribuição que o Deguy me dá, assim, que é enorme, né, eu acho que é uma contribuição de postura, né, de postura de quem escreve poesia, de quem também trabalha com educação, com ensaio, né, que também faz crítica. Isso que eu estava tentando chamar de postura, de tentativa de alçar a poética a um lugar de interlocução, digamos, dentro das discussões das questões, que são as questões contemporâneas. Então, isso devo muito ao Deguy, não só ao Deguy, né, mas a esse momento da minha formação, que foi o momento em que eu fiz meu doutorado, em que eu tive contato com a obra dele, com os textos do Derrida também, que era o meu objeto de estudo. Então, alguma coisa que parece, a princípio, está distante, mas na verdade está muito movida pelas questões contemporâneas. Bem, e aí eu resolvi escolher alguma coisa que é perfeitamente secundária, assim, digamos, diante daquilo que eu costumo fazer nos meus livros de poema, mas que tinha um pouco a ver com essa ideia de
de destruição do planeta, de desterrestração. É uma coisa que vem para mim, diante do Deguy, um interesse pela, digamos, por imagens, pelas imagens da astronomia, né, pela exploração espacial também, de uma certa maneira, mas naquilo justamente que tem de ilusório, de dramático, né, até de uma certa maneira de comovente, né, nessa ideia do homem de que ele vai encontrar alguma coisa, enfim, de que tem alguma coisa esperando por ele fora da Terra, né? Então tem alguns poemas que eu retomo notícias de jornal, de naves espaciais, de sondas lançadas, né? Eu vou ler dois textos bem curtinhos, se você me permitir, que são dois textos de livros diferentes Uhum. que tematizam isso. O primeiro está nesse meu último livro, que se chama Isto Não É um Documentário. É um poema tirado do jornal, como dizia o Bandeira, né? Uhum. Tirado de uma notícia do jornal. Chama-se Viajantes. As espaçonaves que deixaram a Terra nos anos 70 continuam enviando dados do espaço interestelar, em busca da mesma matéria escura em que viajam, mas a energia que as mantém se esgotará. Equipadas com pilhas de plutônio radioativo há 41 anos, responderão cada vez menos, até que desligados, um a um, os instrumentos todos estarão inoperantes, aos 53, e dali por diante serão objetos inertes a vagar, siderados pelos confins, iluminados pelas estrelas. Então, esse era um deles, e eu vou ler agora desse outro livro, de 2010, chama Interior via Satélite, também sobre uma sonda espacial, uma espaçonave. Esse se chama A Vênus da Mensagem. A caminho de Mercúrio, a espaçonave Messenger sobrevoa a superfície venusiana. Que mensagem levará às margens da consumação pelo Sol? O Sol é o que está distante. Miramos o distante Sol. Sol exterior, a pira cinerária da distância. E nesse trajeto em que a mensagem se perde, ei-las, as galáxias, chave do adiamento em que nos vemos, o aqui e o agora, obsoletos há milhares de anos-luz em túmulo cósmico. O que não está lá é o que aqui nos mantém unidos. É sua imagem que nos relaciona e aproxima. Vácuo partilhado, nosso sol mais próximo, essa terra interior. Então, são dois poemas sobre espaçonaves, mas que, na verdade, tentam mostrar, digamos, o drama humano, né, diante do seu próprio vazio, né, e de como essa, digamos, a aventura espacial, na verdade, né, poderia ser interpretada como a aventura humana de construir uma ficção, né, que mantenha, digamos, os homens, né, uma ficção que, enfim, que seja compartilhada, né, e que mantenha uma certa ideia de comunidade, enfim, uma certa, como diz o Deguy, né, que entretenha os homens juntos, né, entretenimento num outro sentido. Muito bom, acho que essa última frase fala um pouco, né, de como que a poesia, a literatura, enfim, o pensamento, né, pode nos ajudar nesse momento, a atravessar esse momento, né, não é que entretenha os homens juntos. No compartilhamento, né, uma coisa tão importante quando a gente se reconhece só, né, digamos, é obrigado a estar só, compartilhar se torna mais importante ainda, né, que é uma coisa que a gente faz normalmente, mas não se dá conta, né, pela simples presença, né, já há algo de compartilhado. E eu acho que a literatura, né, a poesia, ela tem alguma coisa, ela vive da solidão de alguma maneira, mas ela pressupõe sempre um outro, né, um interlocutor mesmo que
ele não esteja dado em presença, fisicamente ou retoricamente, mas pressupõe sempre esse diálogo, que eu acho uma coisa fundamental, né? Esse compartilhar é fundamental. Muito bom. Muito obrigada, Marcos. Cuidem-se todos aí. Viu? Obrigado. Foi muito bom conversar com você. Foi ótimo conversar também, compartilhar um pouco dessas leituras. Obrigado.